A barragem do Patu, no município de Senador Pompeu, que fica localizada no sertão central do Ceará, está com 19 milhões de metros cúbicos de água, cerca de 28% da sua capacidade, de acordo com dados da COGÉ, baseado no volume inicial de 1984. Esses dados antigos da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará não mostram a atual capacidade do reservatório. Os números irreais incluem terra que caiu dentro do açude por conta do assoreamento nos últimos 30 anos. Só para ver como o dado é preocupante, em apenas um ano, de agosto de 2013 a agosto de 2014, a hoje, foi perdido em torno de 16 milhões de metros cúbicos de água. Os dados do DENOX, os dados atuais, que foram levantados lá no escritório local, mostra que hoje tem em torno de 19 milhões. Isso quer dizer, tem exatamente a quantidade, quase a quantidade que foi perdida em um ano. O que mais nos preocupa, é que a COGÉ tem feito os cálculos com base na capacidade de 1984. Muita coisa mudou, porque teve o assoreamento e aí a barragem hoje ela se encontra aterrada. A necessidade de se fazer com urgência o levantamento de batimetria para saber qual o volume atual, para que em cima desse volume sejam feitos os planejamentos para a liberação de vazão da água. Então, infelizmente, o que nós vemos é um descaso com a própria população, porque da forma que eles estão jogando a água fora, podemos falar assim, pode fazer falta amanhã. E o que a gente vai fazer? E uma outra preocupação é que essa liberação ela tem sido feita sem um equipamento que possibilite determinar com eficácia qual a vazão que está sendo realmente saltada. Os prognósticos que estão vindo aí é que vai ter uma seca por conta do El Niño, e aí a coisa é muito preocupante. O povo precisa se acordar. Esta é a válvula que libera a água que cai no rio Banabuiú e atende comunidades rurais, produtores, irrigantes, e atende também a população do município de Senador Pompeu. A preocupação dos moradores começou ainda mais a partir do momento que a COGÉ mandou um ofício para o DENOX solicitando a liberação de mais água aqui do açude. A vazão solicitada pela COGÉ é uma vazão que passa por cima da deliberação da segunda reunião com irrigantes, líderes comunitários e a sociedade. A vazão que foi solicitada pela COGÉ é uma vazão de 350 litros de água por segundo, e não o que foi acordado, que seria uma vazão de 250 durante 3 meses. Vamos ver, essa que foi aprovada de 250 litros, nós vamos ver até onde ela vai poder atender. Foi muito bem encaminhada essa proposta de avaliação de 3 meses. O aumento da água no rio e os cálculos feitos pelo doutor Deodato Aquino têm preocupado bastante a população. Não, tem água de Marraí, aumentou muita água aí, de outono para cá, tem muita água no rio aí. É preocupante a barragem secando para o município? É muito, cara? Deodato Aquino, o repórter Walter Lima e um grupo de pessoas resolveram fazer a apresentação dos números nas escolas e em algumas instituições para que possam economizar a água e se preocupar com a real situação do açude Patu. Mesmo assim, o Estado tem coisa, a gente só está tanto acima do que foi definido na reunião. Isso é muito preocupante, é uma postura, de certa forma, incoerente por parte da COGÉ. Vazão nada mais é do que volume do tempo, não é isso? Na oportunidade, também foi apresentado à Câmara de Vereadores do município. Em agosto de 2011, nós tínhamos 70 milhões. O volume atual da barragem é 71 milhões. Só que isso não existe. A barragem é uma caixa preta, Durante 30 anos não foi feita batimetria. Só um minuto. E o pior é porque há prognósticos, os órgãos de meteorologia já se diz que vai ter o El Niño. E aí o período de escassez pode se prolongar. E antes de concluir, a gente só quer chamar a atenção, pessoal, porque essa questão da água é muito preocupante. Semana passada tivemos uma reunião aqui, junto com a COGÉ, foi definido na reunião da Assembleia, que ia soltar uma vazão de 250 litros por segundo. Foi definido isso lá na associação, porém 6 dias depois veio uma determinação da COGÉ
para aumentar essa vazão, passando por cima, né, de uma deliberação da Assembleia Geral. E a gente chama também os colegas vereadores, que a gente sabe quem são, que fazem parte do comitê gestor de bacias, porque tem um comitê que tramita, que trata sobre isso, para trazer a responsabilidade para si também, né? Porque eu acho que são essas pessoas que vão, de certa forma, tratar administrativamente, em primeira instância, são os comitês, para depois trazer para a sociedade, né? E aí, pessoal, só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Nós temos aqui o primeiro gráfico, né, que mostra o volume da barragem de agosto de 2011 até agosto deste ano, 2014. O que é que nós podemos ver? Que em agosto de 2011 ela estava com 70 milhões de metros cúbicos. Teve uma queda drástica para agosto de 2012, caindo em torno de 26 milhões de metros cúbicos, passando para 43. Em 2013 teve uma pequena chuva, precipitação, que fez com que ela aumentasse um pouco o nível, mas esse nível, mesmo tendo aumentado, ele continuou negativo, uma queda de 6 milhões de metros cúbicos. Neste ano, em agosto de 2014, ela se encontra com 19.789.000 metros cúbicos. São dados irreais. Né? Esse cálculo aqui é com base em 1984. Ela não existe mais esse montante de água. Se for fazer a batimetria, vai estar bem abaixo, porque até a barragem foi bastante assoreada. E do ano passado, de agosto de 2013 a 2014 deste ano, mês de agosto, tivemos uma perda de 16 milhões de metros cúbicos, precisamente 16.977 milhões. Preocupante, porque em um ano ela perdeu precisamente o que ela tem. Se diz que ela tem 19, que não tem. Com base nesses valores, fizemos um cálculo para ver qual era a perda, né, dentro de cada ano, do mês de agosto a dezembro. Né? Em 2011, essa perda representou 10 milhões de metros cúbicos. 2012, 12 milhões e 2013, 13 milhões. Por coincidência, pessoal, tem se crescendo. Né? Essa perda tem sido crescente e, de certa forma, linear. Com base nesses dados, fizemos uma análise de regressão simples, coeficiente de determinação em torno de 99,75%, e estimamos qual será a perda provável. Tem um número de fatores, isso não é exata, pode estar próximo desse valor, mais ou menos, mas que há uma previsão por conta até do aumento, né, da demanda de água, porque está vindo mais carro-pipa de outros municípios vizinhos. Aumenta-se a perda por evaporação por conta do período de estiagem. Nós estamos entrando agora nos meses mais quentes. E aí, com base nesses valores, há uma estimativa de perda de 14 milhões de metros cúbicos, de agosto a dezembro. Com base nisso, no mês de janeiro, provavelmente, nós vamos entrar com 5.523.000 metros cúbicos. Esse dado é preocupante porque não foi tirado desconto do que tem de terra dentro da barragem. E aí vai ter muito, viu? Vai ter muito. São 30 anos de assoreamento. E aí vem a pergunta, qual o volume de terra da barragem? O que nos preocupa é isso. Para que faça um planejamento, para que a COGE venha liberar água, há necessidade de determinar esse volume, através da batimetria. É isso que a gente vem batendo, né? Se a chuva for pelo menos igual a que choveu esse ano, em 2014, corre um sério risco de sofrermos grave crise de água em Senador Pompeu, na região. Nós não estamos criticando se a abertura ou não da válvula, certo? Há necessidade, como já foi falado, né, em reuniões, da necessidade de abrir. Porém, a gente quer saber qual é essa quantidade em função de um planejamento prévio e consistente. Né? E uma outra medida, que essa medida é de longo prazo, né, uma medida emergencial, é que os sistemas de irrigações, muitas vezes que se perdem água como sistema convencional, seja substituído por sistemas mais eficientes, como gotejamento, microaspersão, e aí você vai estar usando a água com mais eficiência na agricultura irrigada. Esse planejamento já era para ter sido feito há muito tempo. Há necessidade de
se formar um fórum para discutir, né, a alocação de água. Trazer os representantes do Comitê de Bacias do Rio Banabuiú para a responsabilidade. Nós temos representante aqui, senador Pompeu, né, e não se vê a atuação desses representantes. A lei 9.433, 97, da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela é muito enfática, né? Ela estabelece que em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação dos animais. E cabe ao comitê as seguintes atribuições, como a gente falou agora: arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos relacionados a recursos hídricos. Felizmente, a COGE tem trazido esse tema para que a própria sociedade arbitre a respeito disso, né? Pelo contrário, a sociedade deve participar sim, né? Porque a lei assegura isso. Porém, quem arbitra em primeira instância é o comitê, né? E o mais grave, foi acordado na semana passada a liberação de uma vazão de 250 litros por segundo do açude Patu. Porém, veio uma determinação da COGE para que esse valor passasse a ser 350 litros por segundo.